Irmãos e irmãs, a antífona do Evangelho de hoje diz: Convertei-vos, diz o Senhor, o reino de Deus está próximo. Essa é a temática central desse tempo da Quaresma. É um chamado à conversão, chamado à mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Para quem? Para o outro? Não, é para mim. Cada um pense, é para mim esse apelo da Quaresma. Eu preciso rever a minha vida, olhar a minha história à luz da Palavra de Deus, para que eu busque mais de perto o Senhor, para que eu busque de fato uma vida de conversão. No Evangelho se faz referência a dois acontecimentos. Primeiro, os galileus que foram mortos no templo por Pilatos e as 12 pessoas que foram mortas no desabamento da torre de Siloé. O povo olhava para esses dois acontecimentos e viam ali um castigo de Deus, uma punição divina. Aquele povo é pecador, aquelas pessoas que morreram, então por isso elas morreram. Hoje corremos esse risco também de vermos Deus de um modo errado, pensarmos que aconteceu algo, mas porque é uma punição de Deus. E ali eles pensavam, aquelas pessoas morreram por punição de Deus, nós que somos justos, consideravam não ter pecado, então não tem necessidade de conversão, achavam que nunca aconteceria nada com eles. Não é bem assim. Devemos ressaltar esse fato deles olharem e não se verem necessitados de conversão. Podemos correr esse risco hoje também, pensar, eu não tenho pecado, faço tudo certinho, eu faço bem para as pessoas, eu vou à igreja, eu não tenho pecado, não preciso de conversão. Aí já está errado, né? Já começa errado. Todos nós precisamos de conversão. A conversão ela é diária, ela é constante. Nenhum de nós é perfeito, Deus é perfeito. Nós precisamos desse contínuo movimento, essa contínua busca de Deus. Então, esse tempo da Quaresma nos pede uma mudança de vida, rever as minhas atitudes, os meus relacionamentos, a minha relação com Deus, a minha vida de oração. Como é que está tudo isso? Como é que eu estou vivendo? Será que eu não me habituei ao pecado? Será que não está se tornando? Então, por isso, talvez eu pense que eu não tenho pecado, porque para mim se tornou algo comum, como para tantos aí fora, se tornou algo comum. Então, todo mundo faz, então nem é mais pecado. Sabemos que não é assim. E aqui no final do Evangelho de hoje, nós escutamos a parábola da figueira. Aquela figueira que não estava dando frutos. Então o dono queria cortar. Mesmo hoje, acontece a mesma coisa. É algo que faz parte da nossa vida, né? Pensar ali, aquele cajueiro deixou de dar caju, não está mais dando caju, então corta, está só aí ocupando espaço. Aquela mangueira só está dando manga bichada, então vamos cortar. Não dá frutos ou não dá frutos bons. Agora nós pegamos essa parábola e colocamos na nossa vida. Eu estou dando frutos? Estou ou não estou? São frutos bons? São frutos bichados? E o dono fala que vai cortar. Mas o vinhateiro pede para esperar mais um pouco. O que significa essa espera? Esse tempo que se dá para ver se essa figueira vai dar ou não frutos, é a misericórdia de Deus.
Aqui se ressalta esse aspecto da misericórdia. Deus que espera, Deus que nos dá um tempo para a conversão. Mas a conversão tem que vir. Não posso pensar, Deus é misericórdia, então eu posso fazer o que eu quiser e pronto. Não. Ele está me dando um tempo. Depois, não deu fruto, corta. Não quer dar fruto, não quer criar jeito, não quer buscar Deus, corta. Ali se falava no início do Evangelho dessa morte. Eles pensavam nessa morte terrena. Mas na verdade o Senhor ressalta que a consequência do pecado é a morte da alma. É a morte espiritual. Eu vou me afastando de Deus, eu não dou frutos, eu não busco a conversão, eu me esvazio, eu passo a servir ao pecado e acabo colhendo como consequência a morte da alma, condenação. Então o Senhor nos chama nessa liturgia a uma profunda e autêntica conversão. Mostra a necessidade e a urgência de voltar para Deus. Voltar para o Senhor. Recordar, como diz no livro do Apocalipse, recordar o nosso primeiro amor. Recordar do amor que Deus tem por nós e não buscarmos ir contra esse amor, ir contra Deus, mas nos voltarmos para Ele e buscarmos, sim, na verdade, uma vida nova. São Paulo nos fala na segunda leitura que não é suficiente o batismo ou a comunhão se eu não busco a conversão. Primeiro ele se refere ali ao povo que andava com Moisés. Diz que eles foram como que batizados, receberam um alimento espiritual, uma bebida espiritual também, mas desagradavam a Deus, não buscavam a Deus. Receberam tanto de Deus, mas buscavam o pecado. Nós também recebemos de Deus a graça do batismo, a graça da salvação, Deus que se dá a nós na Eucaristia, mas podemos continuar desagradando a Deus, não abraçando isso, não nos abrindo ao Senhor, não buscando viver de acordo com o meu batismo, de acordo com a minha vida cristã. E aqui na primeira leitura, nós vemos Deus que se revela, que se dá a nós. Ali na visão da sarça ardente, Deus se manifesta. Ele revela o seu nome, ele se aproxima da humanidade. Ele diz: eu sou o Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés questiona: mas como que nós devemos chamar? Qual é o seu nome? Ele diz: eu sou aquele que sou. Podemos pensar, mas ele é como ele disse, mas ele não disse. O que quer dizer eu sou aquele que sou? Primeiramente, se olhou para esse nome de Deus, podemos dizer assim, essa revelação de Deus, seu aspecto filosófico. Então, o ser, eu sou aquele que sou. Deus é o ser absoluto. É aquele que existe sem depender de nada. Não precisa de nada. Ele apenas é. Ele existe. Ele é o próprio ser. Mas depois se aproximou mais ainda. Não deixa de ser verdade essa reflexão. É verdade. Mas se aprofundou mais ainda. O que quer dizer? Eu sou aquele que sou. É também aquele que está. Ele não somente é, mas ele está. Ele está conosco, ele está perto de nós, ele se fez Deus conosco, ele se fez Emanuel, presente perto de nós. Se aproximou, veio ao nosso encontro. Aqui vemos, podemos dizer, aquilo que teve início na sarça ardente, agora cumpre-se na sarça ardente da cruz. Aquilo que aconteceu primeiro lá no deserto, acontece aqui na cruz. Ele se aproxima.
Ele vem ao nosso encontro, nos concede a sua graça e a sua salvação. Podemos colher os frutos ao abraçar a cruz e a ressurreição do Senhor. Portanto, queremos percorrer esse itinerário quaresmal, aceitando que Deus se aproxime de nós, que ilumine a nossa vida, tantas vezes marcada pelas trevas do pecado e da morte. Não queremos mais ser os mesmos. Não queremos mais viver de qualquer jeito. Esse apelo é constante, é essencial na palavra de Deus. Conversão. Precisamos buscar mais a Deus. Ele não quer nos aprisionar, Ele quer nos libertar. Ali, no deserto, libertou da escravidão do Egito. Na cruz nos liberta da escravidão do pecado e da morte. Nos dá a graça de viver uma vida nova e de sermos verdadeiramente livres. Olhemos para isso. O foco não é o pecado, o foco é o que Deus tem a me dar. O foco é a misericórdia de Deus, a alegria de estar em Deus. Por isso, abraçar aquilo que o Senhor me oferece, a fim de que eu busque, de fato, uma vida de conversão. Ser liberto do pecado e buscar uma vida nova em Deus. E continuemos percorrendo esse itinerário quaresmal, voltando o olhar para o Senhor, o coração, a vida, deixando o Senhor moldar nossas atitudes, para que renasçamos na Páscoa, morrendo aos nossos pecados, possamos renascer com Cristo para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos um instante de silêncio para meditar a palavra de Deus.